Juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel, que começou seu livro exemplificando a existência da alma, para mais no fim nos contar sobre a vida no outro mundo. Vamos lá. A existência do perispírito e do desdobramento da personalidade. Desde que foi constatada a existência do perispírito, abriu-se novo campo de estudos da vida, e a moderna psicologia, com seus princípios de livre exame e suas recomendações das experimentações e pesquisas, veio ampliar os estudos que se faziam sobre a vida, demonstrando cabalmente que a alma não é produto do resultado das funções neuricas e cerebrais, mas, ao contrário, é a causa dessas funções, como o maquinista é o agente que faz funcionar a máquina. E o músico é o autor da melodia, escreve Gabriel Delany no seu livro Evolução Anímica. Na formação da criatura vivente, a vida não fornece como contingente senão a matéria no protoplasma, matéria amorfa na qual é impossível distinguir o menor rudimento de organização, o mais pequeno indício daquilo que será o ser vivente. A célula primitiva é absolutamente a mesma em todos os vertebrados. Nada indica em si que ela dará nascimento a tal indivíduo, de preferência a tal outro, pois que a sua composição é idêntica para todos. Convém, portanto, admitir que a intervenção de um novo fator que determine em que condições será constituído o edifício vital é o perispírito, que é o necessário recorrer-se, porque ele contém em si o desenho determinado, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo que lhe designará, segundo o grau de sua evolução, o lugar que deverá ocupar na escala das formas. Vocês já perceberam que o formato de um bebezinho, ele começa aparecendo um sapinho, depois um lagartinho, e assim vai até caracterizar um ser humano? É isso que o Caibar está dizendo. No começo você não sabe porque é tudo igual. Se você pegar a formação de outros seres vivos, ela se dá da mesma forma. O que determina como será esse novo corpo é o perispírito que determina a organização do novo corpo que nascerá. Vejam que importante. Para isso, vocês podem ver no livro Perispírito e suas modelações, que eu já recomendei em livros anteriores. Esse livro é fantástico. Recomendo firmemente, ele já está lido aqui no nosso canal. Continuando. É preciso que fique bem esclarecida a existência do perispírito para se compreender com facilidade a imortalidade da alma. O perispírito não é uma criação nova destinada a resolver dificuldades. Ele representa o corpo da alma, pois não se poderia conceber uma alma sem corpo. Esse organismo é conhecido dos antigos cristãos. São Paulo determinou como corpo espiritual. Tertuliano diz que a corporeidade da alma é afirmada nos evangelhos. Corporalistas anima ipso evangelio resulta. Isso em latim. E acrescenta: se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria a imagem do corpo, não é verdade? Como são as visões? As visões têm corpo ou é só uma luz? As visões têm corpo. O que determina esse corpo é o perispírito. Isso está no livro De Anima, no capítulo 7, 8 e 9. Santo Agostinho recebeu do bispo Evódio de Usale uma carta na qual se fazia referência a muitas aparições que havia visto, e para bem explicar a natureza desses fenômenos que ele atribui às almas de defuntos, pergunta: quando a alma abandonou esse corpo grosseiro e terrestre, não permanece a substância incorpórea unida a algum outro corpo, não composto dos 4 elementos como este, porém mais sutil, e que participa da natureza do ar e do éter? Acredito que a alma não poderia existir sem corpo algum. Obras de Santo Agostinho, certo? Então, a Igreja Católica dizendo que existe perispírito. Continuando, São João de Telassônia
fez a seguinte declaração no Segundo Concílio de Nicéia, em 787. Sobre as almas, a Igreja decide que... Interessante isso, a Igreja decide que são, na verdade, seres espirituais, mas não completamente privados de corpo. Ao contrário, têm um corpo tênue, etéreo ou ígneo. Mas não é só o testemunho dos ilustres doutores que podemos lembrar, pois todos os psicólogos antigos, modernos, e têm feito referência ao corpo que envolve a alma, dando-lhe somente um nome diferente do que usamos, de acordo sempre com o idioma que usavam. Em hindu, é linga, sharira. Em hebraico, nefis. Em egípcio, ka ou bai. Em grego, okema. Pitágoras nomeava como eidoion, ou carro sutil da alma. Woodward, filósofo inglês, mediador plástico, os ocultistas e teosofistas chamam no corpo astral. Com a constatação desse corpo, a ciência deu um grande passo, pois agora se explica magnificamente o mistério da forma específica do indivíduo, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, que a ideia diretriz de Claude Bernard, espécie de entidade metapsíquico-biológica, tornava incompreensíveis e confusos. A resolução do problema da vida, como da morte, depende exclusivamente do estudo do perispírito, cujas provas são tão abundantes que podem ser até demonstradas pela fotografia. Os leitores talvez conheçam os trabalhos do comandante Darguet, Dr. Baraduc, Conde Rochard, que põem em foco o duplo humano. As provas apresentadas por esses investigadores são positivas e não admitem contestação. Enfim, a bilocação dos médiuns é um fato digno de estudo. A esse respeito, The Spiritualist, de 1875, publicou um caso muito interessante que o Dr. Gabriel Delany aproveitou para ilustrar uma de suas obras. Eis a narrativa. Um negro chamado E. Lewis possuía grande força magnética, da qual fazia exibições em reuniões públicas. Em Blackheath, no fevereiro de 1856, uma dessas sessões ele magnetizou uma moça a quem nunca tinha visto. Depois de a ter mergulhado em sono profundo, ordenou-lhe que fosse até a casa dela e que em seguida contasse ao público aquilo que tivesse visto. Ela declarou então que via a cozinha e que aí se achavam duas pessoas ocupadas em trabalhos domésticos. Lewis mandou que tocasse uma dessas pessoas. A rapariga começou a rir e disse: "Toquei-as, porém elas não estão com muito medo." Voltando-se para o público, Lewis perguntou se alguém conhecia a rapariga. Sendo-lhe respondido afirmativamente, propôs que uma comissão fosse ao seu domicílio. Diversas pessoas prontificaram-se a isso, e quando voltaram, confirmaram em todos os pontos que a rapariga havia dito. A casa estava efetivamente uma balbúrdia e em profunda excitação, porque uma das pessoas que se achavam na cozinha declarara ter visto um fantasma e que ele lhe tocara o ombro. Inúmeros casos desses são relatados nos anais do psiquismo. Haja vista Santo Antônio de Pádua aparecendo em Lisboa para o seu pai ser livrado da forca. O Sr. Braquet, investigador muito prudente e cético, assim se exprime quando trata de dar o seu testemunho a fatos de igual jaez. Vi centenas de formas materializadas. Em muitos casos, o duplo da médium era tão parecido que eu teria jurado ser ele próprio, o médium, que, se não tivesse visto este duplo, desmaterializar-se à minha vista e imediatamente depois verificar que o médium estava adormecido. Um caso mais recente foi noticiado pela Revue Spirit. Passamo-lo a essas páginas a título de curiosidade. Um bispo sueco, visitando as igrejas da Lapônia, encontrou um mágico lapão, a quem repreendeu por espalhar a superstição, utilizando de suas faculdades à procura de objetos roubados, desaparecidos e outros.
O mágico resolveu propor uma experiência e o bispo pediu-lhe que dissesse o que fazia naquele momento sua família em Uppsala. Então, o Lapão mergulhou num êxito tal que o médico chamado ficou inquieto pela sua vida, visto que parecia estar sem consciência, como morto. Meia hora depois voltou ao seu estado normal e disse ao bispo que a sua senhora e uma menina, naquele momento, escamavam um peixe na cozinha, em Uppsala. Para demonstrar bem o seu duplo tinha estado lá, em casa do bispo, pegou no anel da senhora, que ela tirara do dedo para preparar o peixe, e escondeu-a no caixote de carvão na cozinha. Quando chegou a Uppsala, o bispo fez-se acompanhar de testemunhas e dirigiu-se imediatamente à cozinha, encontrando o anel precisamente no lugar indicado pelo Lapão. A senhora confirmou que, de fato, naquele dia e hora, estava a arranjar um peixe, para que havia tirado do dedo a aliança de casamento, tendo-a perdido. Ela e a criada tinham visto um lapão, coisa rara em Uppsala, de pé na cozinha, sem que o tivesse sentido entrar, o qual desaparecera misteriosamente. A visão fora tão real que ela se dirigia à polícia, a queixar-se do lapão pela falta do anel, ao que a polícia respondera não ter podido encontrar em Uppsala o menor vestígio do lapão, presumido ladrão. Parece claro que, se ainda vivo, o homem pôde ser visto fora de seu corpo. É que a sua personalidade não consiste somente nesse corpo, melhor testemunho da existência da alma revestida de seu corpo psíquico ou perispírito não pode existir. Além de que, como já vimos, a fotografia constata a veracidade deste princípio. Meus amigos, mas a maioria das pessoas ainda prefere não acreditar. Mas nós estamos estudando, não é? Nós vamos saber de todas as coisas. Um grande abraço, até o nosso próximo capítulo.